Jogador está fora dos planos da diretoria do Grêmio e já começa a ser oferecido para outros clubes. E também o caso Arezzo, o que fez um atleta que chegou valorizado na metade do ano de 2024 sair por um preço menor do que se esperava e jogando muito menos também do que se esperava na metade de 2025? Estes assuntos depois da vinheta. Fala rapaziada, tudo certo? Chegaram aqui no canal com mais atualizações sobre o Grêmio. Antes da gente ir para os assuntos, não te esquece, deixa o like e te inscreve no canal. Ajudas importantes para a gente dar sequência e mais pessoas ficarem por dentro do conteúdo. Então não deixa o like? Deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. E também, se possível, hype esse vídeo aqui para o conteúdo chegar em maior número de pessoas. Gente, vamos lá. O que está acontecendo? O que aconteceu com o Arezzo, que chegou com uma expectativa muito alta, acabou não rendendo e que pode fazer ele sair agora na metade do ano, porque está naquela lista de transferências, se a gente pode dizer, do Grêmio. Vamos lá, tá? Informação aqui nessa história da Rádio Imortal. O Arezzo, ele é um cara que vive, de certa forma, insatisfeito. Ou insatisfeito porque não joga, ou insatisfeito porque quando joga não corresponde. É um cara que fica muito inquieto, né? Isso é uma coisa positiva se a gente for parar para pensar. Um cara que não sossega sendo reserva, um cara que não sossega jogando mal. E isso é uma característica do Arezzo, tá? Isso é uma característica do Arezzo. Mas o que de fato incomoda a diretoria é o seguinte, tá? Toda vez que o Arezzo não joga, não tem uma sequência pelo Grêmio, ele acaba ligando para os representantes para buscar um outro clube, dizendo: olha, só que não estou jogando, né? Então eu gostaria de sair, gostaria de jogar mais. E isso é o que incomoda a diretoria, tá? Essa parte é o que incomoda. Não tanto a insatisfação por não jogar ou não estar correspondendo, mas mais porque ele leva isso para um outro nível, de já querer sair do Grêmio por não ter uma sequência, por não estar dando certo as coisas. E aí, claro, foi prometido para Arezzo isso em 2025, no início de 2025, foi prometido que a partir desse ano ele teria uma sequência. Ele chegou na metade do ano passado, só que ele chega numa época que o Diego Costa e o Bright White eram os atacantes do Grêmio. E aí o Renato não utilizava tanto assim o Arezzo. Com isso, foi prometido que em 2025 ganharia uma sequência. Mudou o treinador, chegou o Quinteiros, primeira partida do Arezzo como titular, acabou fazendo 2 gols. Começou o ano melhor, aparentemente estava se encaminhando para o que se esperava do Arezzo. Né? Inclusive, foi titular naquela sequência quando o Bright White se machuca. Né? O Bright White se lesiona na final do Campeonato Gaúcho, o Arezzo tem uma sequência de 4 jogos, onde ele marca 3 gols, no Atlético Mineiro, Sportivo Luquenha e Atlético Grau. Os 3 jogos que ele marca gol. Só que, depois que o Bright White já se recupera, e antes do prazo ele se recupera, inclusive, o Arezzo ele já vai pro banco de reservas. E aí já incomoda um pouco nessa situação, porque vinha de uma sequência, né, e jogando bem, e a partir daí ele começa a ficar no banco de reservas novamente. E aí começa a se desgastar um pouco essa situação. O Arezzo ficando insatisfeito novamente, né? Depois deu aquela entrevista para a Rádio Uruguaia que tentou sair no início do ano e acabou não saindo, né? Então envolveu tudo isso na situação do Arezzo. E para fechar essa história, o pênalti contra o Sportivo Luquenho. Aí foi a gota d'água, a gente pode dizer, com o atacante uruguaio, tanto que depois disso o Mano nem coloca mais o Arezzo como titular, nem opção, né? Não acabou não entrando mais. O André Henrique passa a hierarquia do Arezzo e aí se intensifica essa situação, né? De o Arezzo insatisfeito porque não joga, insatisfeito pela fase dele, fazendo com que ele não quisesse mais estar em Porto Alegre. A partir daí surge o interesse da Hellas Verona, né? Trouxe ontem informação do Nicola Schiara. O Hellas Verona tem interesse no Arezzo. Interesse inicial de um empréstimo, né? Não uma compra. Então, a gente aguarda aí os próximos capítulos, mas fato é, o Arezzo não correspondeu àquilo que se esperava dentro do Grêmio. Muito por conta dele, né, de não aproveitar as chances, e muito conta também pelo Grêmio não dar, o Grêmio, digo, os treinadores, não darem oportunidade para o atacante uruguaio. Fato é, a saída deve ser iminente, até porque o Grêmio agora não vê ele como inegociável,
ele espera apenas recuperar uma parte do valor, se não o valor todo que foi investido, mas a ideia inicial do Hellas Verona, pelo menos, é um empréstimo. Aí o Grêmio poderia colocar uma opção de compra, um valor que se entende que é favorável ao clube, que possa recuperar investimentos, mas o Hellas Verona, como eu disse, no primeiro momento gostaria de empréstimo, depois pensar na compra. Vamos para outro assunto, vamos falar de um atleta que está sendo oferecido a outros clubes, é a informação lá do portal do gremista, tá? O Gemerson não está mais nos planos do Grêmio. A diretoria viu que não vai mais dar certo, estava sendo muito criticado, acabou perdendo espaço, principalmente depois quando o Mano começou a utilizar Wagner, Leonardo e Kahneman. E aí, a partir disso, o Gemerson perdeu bastante espaço e a diretoria entende isso. Entende e já está oferecendo a outros clubes, né? Sinalizando que o Gemerson está disponível para uma transferência. Bem verdade que com as atuações que ele desempenhou nos últimos tempos, não vai talvez gerar aquilo de renda que o Grêmio gostaria. Mas é uma notícia que se tem ao meio de tudo isso, né? O Gemerson é muito contestado, de fato não aconteceu no Grêmio, e talvez pior seria manter ele no elenco gremista, né? É bem verdade também que o Grêmio sofreu com os zagueiros aqui no primeiro semestre da temporada. O Rodrigo Eli se machucou, lesão grave fora da temporada. O Gustavo Martins chegou a se lesionar em determinado momento. O Nathan Felipe, que poderia ser uma opção, acabou saindo para o Juventude. E aí o Gemerson foi jogando. Continuou dando sequência, até o Mano Menezes começar a utilizar os dois canhotos. Algo que não se esperava que desse tanto certo, pelo menos dentro ali das possibilidades. Mas é algo que a torcida pedia, foi testado, deu certo e ganharam sequência. E aí, a partir disso, o Jefferson perdeu espaço, jogou uma partida, foi contra o Sportivo Luquem, aquela partida que só jogaram praticamente os reservas, né? Depois, no segundo tempo, o Mano Menezes coloca os titulares para tentar buscar a primeira colocação do grupo, mas aí o Jefferson, então, de fato, perde espaço e agora a diretoria busca algum negócio para o zagueiro, para quem sabe, então, na metade do ano ele sair do Grêmio que vai atrás de um zagueiro sim, tá? O Grêmio tá atrás de um zagueiro pela direita, a gente já trouxe alguns vídeos aqui no canal falando sobre o assunto, beleza? Deixa o like, deixa a tua opinião nos comentários. Tu negociaria o Arezzo ou tu daria uma nova oportunidade? Tu acha que ainda pode render no Grêmio? Quero saber tua opinião, tá certo? Não te esquece, não deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. Um beijo para todo mundo e a gente se vê em breve.